Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Nefrocast. Eu me chamo Elane, sou farmacêutica da Fênix, unidade Tatuapé. E hoje eu estou aqui com a doutora Juliana, que é médica nefrologista da unidade Tatuapé também. E vamos debater um pouquinho do tema sobre medicamentos nefrotóxicos. Doutora Ju, seja bem-vinda. Obrigada. Nós podemos iniciar esclarecendo para o público o que seriam medicamentos nefrotóxicos? Vamos lá, então. O que são medicamentos nefrotóxicos? Nefrotoxicidade é qualquer efeito deletério sobre o funcionamento dos rins causado por um agente químico específico, tá? O nosso rim, ele excreta a maior parte dos medicamentos, tá? Que a gente costuma utilizar. Então, naturalmente, os nossos rins, eles estão expostos a concentrações variáveis de diversos medicamentos, o que torna esses nossos órgãos como suscetíveis aos efeitos deletérios de uma gama de medicamentos. Tá? Então, isso é o conceito, digamos assim, de um medicamento nefrotóxico. E, de forma geral, como eles podem afetar os rins? Eles podem afetar os rins através de ação direta, de toxicidade direta, causando inflamação, causando efeitos alérgicos, digamos assim, no próprio rim. Pode também causar alteração através de variações de efeito hemodinâmico que a gente fala. Então, por exemplo, a gente tem os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, eles podem causar alteração na hemodinâmica, na autorregulação do rim. E com isso a gente tem hipofluxo renal, ou seja, passa pouco sangue lá para o rim. E com isso a gente pode ter uma diminuição da filtração do rim, com isso diminuição do funcionamento renal. Então tem várias formas, tanto toxicidade direta quanto toxicidade indireta, digamos assim, são os mecanismos de ação de vários medicamentos, né? A gente não vai se detalhar aqui na forma de ação de cada um, porque são muitos, né? Sim. Mas em geral eles podem tanto agredir diretamente o próprio órgão, qualquer estrutura lá do rim, quanto através de ação indireta mexendo no fluxo sanguíneo renal. Falando um pouco de classe, quais seriam aqueles medicamentos que têm mais potencial de nefrotoxicidade? Por exemplo, a senhora citou os anti-inflamatórios, que o pessoal tem mais acesso, digamos assim, em casa com facilidade, né? Sim, no dia a dia, né, o que a gente vê que é mais comum da população ter acesso são os anti-inflamatórios, os analgésicos, os antibióticos, tá? Alguns medicamentos, por exemplo, tem pessoas que tratam de doenças psiquiátricas, então o lítio, por exemplo, é um outro tipo de medicamento, tá? Alguns medicamentos para tratar doenças gastrointestinais, como, por exemplo, o omeprazol, que a gente chama, que é uma classe que chama inibidores de bomba de prótons. Então, acho que esses aí são os mais comuns no dia a dia da maior parte da população, né? Porque muitos desses medicamentos, inclusive, eles são vendidos em farmácia sem receita. São medicamentos que a gente fala de livre comércio, digamos assim, né? Você pode comprar sem alguém te prescrever, né? E aí tudo isso vai remeter a gente para o risco da automedicação, né? Então só os antibióticos, né, aqui no nosso país que você só consegue comprar na farmácia com a receita, né, com o carimbo e a assinatura do médico. Então tem um certo controle ainda sobre o antibiótico. Mas os outros medicamentos que eu exemplifiquei, né, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os remédios psiquiátricos, sim, muitas vezes só precisa de prescrição médica. Mas os remédios para estômago, por exemplo, também não precisa, né? Então aumenta muito o risco da gente poder enxergar e os pacientes poderem vir apresentar efeitos nefrotóxicos por conta de medicamentos que eles conseguem comprar muito facilmente. Sim. E aí, entrando um pouquinho no assunto, né, da automedicação, a senhora nos trouxe alguns medicamentos que, querendo ou não, tem um livre acesso para a população, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, entre outros. Quais deles, assim, que tem maior potencial de risco? Dentre os anti-inflamatórios, todos. Não tem um que a gente possa dizer, esse é menos tóxico, aquele é pior. Todo anti-inflamatório, dos mais tradicionais aos mais modernos, né, eles podem causar nefrotoxicidade. Então, se os pacientes, por exemplo, já têm alguma alteração no funcionamento renal e às vezes nem sabem que tem essa alteração, usam esse medicamento para tratar uma dor na cervical, uma dor lombar, né, uma dorzinha no corpo, e aí usa esse tipo de medicamento e às vezes não sabe que tem uma doença renal por trás, e aí isso daí pode piorar muito. É o fato que quem já tem uma alteração de função renal prévia,
tem um risco muito maior de vir a apresentar alteração de função renal causada, por exemplo, por um anti-inflamatório. Não quer dizer que ele vá apresentar, mas ele tem um risco aumentado de ter. Então esse é o risco, né? Assim, porque às vezes as pessoas não sabem que tem aquele problema e aí se submetem a tratamentos de risco sem saberem do problema que tem. A questão também do tempo de exposição desse medicamento, né? Muitas Sim. pessoas tomam por uso prolongado, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, que a população usa aí em uso contínuo, né? Isso. Só voltando um pouquinho no anti-inflamatório, tem estudos que falam que quanto mais tempo você usa, paciente, por exemplo, que tem mais risco, paciente que tem doença renal prévia, sim, os idosos e do sexo masculino, que fazem uso prolongado de antibióticos, a gente está falando num tempo prolongado aí de até mais de um ano de uso frequente, sim, tem um risco muito grande de vir a desenvolver qualquer toxicidade pelo medicamento, sim, que pode ser um quadro de disfunção renal aguda ou até pior da doença renal pré-existente. E olhando aí esse público mais idoso, entra também a questão da polifarmácia, né? Sim. Que aí traz um cenário de muitos medicamentos, às vezes até toma o mesmo medicamento da mesma classe sem saber. Isso. E aí, o uso concomitante isso, de mais de um medicamento nefrotóxico aumenta o risco da toxicidade dos medicamentos. Sim. Então, tem muito paciente, principalmente os idosos, como você comentou, sim, que fazem uso de uma gama interminável de medicamentos, porque eles passam, às vezes, em vários médicos. Isso é um fator de risco também, você ter vários, sim, médicos, né? Sim. Porque muitas das vezes os médicos podem, infelizmente, não revisar a prescrição medicamentosa daquele paciente, ou às vezes o paciente não fala aquilo que ele realmente está tomando para o médico, né? E aí vai se somando uma série de prescrição, uma em cima da outra, e se você não se atentar para o seu paciente que você já sabe que tem uma disfunção renal, você vai passar batido e aí vai correr um risco muito maior dele vir apresentar uma toxicidade por qualquer medicamento. Então, às vezes o paciente está tomando 2 remédios de uma mesma classe, né? Tá tomando um inibidor de próton, um anti-inflamatório e um antibiótico não ajustado para a função renal, por exemplo. Então, aumenta muito a toxicidade dele. Então, a gente sempre tem que estar orientando os próprios pacientes no sentido, olha, os pacientes, por exemplo, que vão em vários médicos, passam em vários médicos, olha, doutor, eu tenho já um problema renal sabido, então, se o senhor precisar me passar algum remédio, saiba que eu tenho já uma certa disfunção no meu rim. Então, é sempre importante o paciente estar orientado da condição dele, para que ele possa falar isso em consultas para outros médicos especialistas, para que eles também se atenham na hora de prescrever qualquer tipo de medicamento. Né? E nos pacientes que não têm disfunção renal nenhuma, é sempre bom também você ficar de olho, né? Porque o fato de você não ter uma doença renal prévia não te impede de não vir apresentar uma toxicidade medicamentosa no rim por conta de algum medicamento. E pensando nesses pacientes que não sabem, né, que tem essa perda de função, quais são os principais sintomas que costumam surgir para que a pessoa fique em alerta e fale, opa, pode ser que eu esteja, né, com a função renal reduzida? Apresenta algum sintoma prévio? Como que é essa descoberta para vocês na clínica? Muitas das vezes tem paciente que pode ter uma alteração de função renal de forma totalmente assintomática, ele não vai sentir nada, né, e não vai sentir absolutamente nada. Eu só vou descobrir se eu tiver um exame de sangue ou um exame de urina na mão para olhar, olha, tem uma alteração aqui nos exames. Outros pacientes não, eles podem apresentar realmente sintoma. Eles podem ter desde febre, a quadro de náusea, de vômito, de diarreia, pode ter rash cutâneo, que nada mais é do que várias alergias no corpo, né, causada pelo uso de algum tipo de medicamento. E pode ter até casos mais graves, com disfunção renal já sintomática, causando com inchaço, né, edema, aumento de pressão arterial, confusão mental, né? Então, varia desde de uma pessoa sem sintoma nenhum, assintomática, até os casos mais graves, com uma disfunção renal já bem avançada e com alteração decorrente disso. De modo geral, eu vejo assim que no nosso cenário, o início da doença é mais difícil de detectar, né? Por muitas vezes não tem esses sintomas prévios. Sim, tem gente que faz uso de anti-inflamatório cronicamente e nem sabe que tem alteração de função renal. Aí um belo dia vai no médico, faz um check-up e aí no check-up o médico diz, nossa, mas você tem uma alteração aqui, você já sabia disso? Não sabia, nunca ninguém me disse. E aí você fica tentando pesquisar qual é a causa e às vezes o uso crônico de alguns medicamentos pode ser a causa disso. Sim, a gente vê bastante, né, na nossa prática clínica,
que o uso de alguns medicamentos com outras comorbidades também levam para esse cenário, né, de perda da função renal. Sim. E agora, entrando para falar um pouquinho sobre a prevenção e cuidados, né? Quais são as medidas que o paciente descobriu que tem a função reduzida? Quais são esses cuidados a partir dessa descoberta? Então, se eu tenho um paciente que sabidamente tem uma disfunção renal e eu preciso prescrever para ele algum medicamento que eu sei que tem um potencial nefrotóxico, porque não é porque o medicamento é nefrotóxico que eu não posso prescrever. Né? Muitas das vezes os pacientes precisam daquele medicamento para tratar de alguma condição, e aí eu vou colocar isso numa balança para avaliar o risco-benefício. Né? Então, o que acontece? Na grande maioria das vezes a gente ajusta a dosagem desses medicamentos para o nível da função renal. Né? A gente tem alguns, digamos assim, livros ou consensos, na própria internet você pode entrar, e tem alguns livrinhos mesmo, inclusive do pessoal da Infecto, que orienta, inclusive, os ajustes de várias drogas, principalmente de antimicrobianos, de acordo com o nível da função renal do paciente, para minimizar o risco de um efeito nefrotóxico. Sim. Né? Digamos que esse ajuste de dose depende muito do nível que do o paciente nível está. De função renal. Isso. Algumas drogas são ajustáveis, Sim. mas não quer dizer também que por eu ajustá-las, o paciente não vai ter nefrotoxicidade. Não. Sim. Muitas das vezes, mesmo eu ajustando, o paciente pode desenvolver uma piora de função renal por conta daquele medicamento nefrotóxico. Mas se eu não faço esse ajuste, eu aumento muito mais o risco dele, com certeza, vir apresentar um efeito daquele. Né? Então, assim, a primeira coisa em alguém que é sabidamente portador de uma doença renal, que já vai ter uma alteração no seu funcionamento, é eu ajustar a dose daquele medicamento, que eu sei que vai ser importante para tratar aquela doença que o paciente precisa do medicamento, né? E monitorizar. Então, da feita que eu prescrevo, eu não posso simplesmente deixar o paciente lá, sabendo que ele está com uma medicação que pode causar um dano e não monitorizar, né? Então, eu tenho que conversar com o paciente, explicar os efeitos, explicar por que ele está tomando uma dose diferente, por exemplo, a dose que algum outro familiar, por exemplo, pode ter tomado, e monitorizar através de exame de sangue, principalmente dosando a creatinina sérica, né? Em alguns casos, se necessário, a gente faz o exame de urina também, e aí eu vou acompanhando, né? A evolução do exame, né? Juntamente com os sintomas que ele possa apresentar. Conforme, então, ele vai utilizando esses medicamentos, então vai tendo um acompanhamento. Isso, aí o acompanhamento médico é fundamental, né? Mais uma vez, aquela história, né? Tipo, da automedicação, né? Então, um paciente que sabidamente tem uma doença renal, ele não pode se automedicar, né? Ninguém, na verdade, pode se automedicar. Mas aquele que já tem uma doença renal, a gente sabendo que a maioria dos medicamentos são excretados ou podem ser excretados pela via renal e podem ter esse efeito tóxico, o paciente não pode se automedicar, né? Ele tem que, se ele tiver dúvida, ele tem que perguntar para o médico dele que o acompanha, né? Para que esclareça, tire as dúvidas e o oriente referente ao uso daquela medicação, né? Aqui mesmo na Fênix a gente tem, né, um aplicativo que está disponível para todos os pacientes da clínica, que qualquer dúvida, o paciente pode colocar a dúvida dele lá no aplicativo, fazer a pergunta, que a gente vai responder, entrar em contato e qualquer coisa pedir para o paciente vir aqui para a gente estar orientando, né? Exatamente. Junto com a equipe da farmácia, Sim. Né? Temos que sempre vai estar ajudando a gente também no manejo, né? Sim. E temos aqui o acompanhamento com a doutora nos consultórios, né? Temos o médico nefrologista, temos todos a equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente. É importante, né? Esse acompanhamento. E uma outra questão também, quando a gente prescreve, por exemplo, um medicamento que é sabidamente tóxico e que eu estou ajustando a dose, a gente tem que orientar também o paciente no sentido, olha, você tem que estar bem hidratado. Então, por exemplo, às vezes o paciente não bebe muito líquido, e essa história do líquido é um pouco complexa, né? Tem gente que fala assim, mas eu não posso beber água, tem gente que diz que eu tenho que beber muita água para ajudar meu rim, tem gente que acha que eu não tenho que beber água nenhuma. Sim. E na verdade, nos pacientes que não estão em diálise, né, a grande maioria deles, muitas das vezes, não vai ter uma certa restrição de líquido, a não ser que tenha alguma doença no rim que cause inchaço, edema, né? Se não for isso, a grande maioria vai ter a sua liberdade aí, não vai ter tanta restrição de líquido assim. Pelo contrário, às vezes a gente vai até orientar que faça uma ingestão de líquidos, né, adequada, pelo menos, de acordo com o peso corporal. Sim. E é muito importante a gente frisar, então, que o paciente, por exemplo, ele está tomando, um anti-inflamatório porque ele estava com uma dor lombar.
E aí no decorrer disso, sei lá, ele foi na festa de alguém da família, comeu alguma coisa que não caiu bem, teve uma diarreia, ficou vomitando, e ele esqueceu de suspender o anti-inflamatório. Então, às vezes, o paciente usando um remédio nefrotóxico e tendo uma outra ação que cause desidratação, que cause né, uma diminuição, digamos, dos líquidos corporais, isso vai aumentar muito o risco dele ter uma insuficiência renal, dele ter uma toxicidade causada pelo medicamento. Então a gente sempre tem que orientar, olha, se o senhor sentir qualquer coisa, se o senhor suspenda a medicação, fique sem tomar, né? Procure um médico para ver qual que pode ser substituída para que possa controlar os sintomas que está tendo e que possa ser orientado. Será que vai precisar coletar algum exame? Não precisa coletar exame, basta suspender. Então por isso que é muito importante o acompanhamento com o médico, né? E nunca fazer pela sua própria cabeça. Sim, né? A gente vê assim na nossa prática, a automedicação é muito presente, né? Não só nos nossos pacientes, que a gente faz o acompanhamento, mas na população geral. É um tema que nos traz preocupação, né? Pela nefrotoxicidade desses medicamentos. Então, é sempre bom acompanhar com o médico. O farmacêutico também tem um papel muito importante na conciliação medicamentosa, de ver aí essa abordagem do que precisa em relação a interações, droga, nutriente ou medicamentos, com medicamentos que, como a senhora já citou, aumenta muito o risco de nefrotoxicidade, né? Sim. E ela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, quando um paciente vai no balcão de uma farmácia comprar um desses medicamentos anti-inflamatórios ou analgésicos, existe uma instrução do farmacêutico sobre perguntar ao paciente assim, mas o senhor precisa por quê? Existe assim, alguma pergunta no sentido de perguntar rapidamente na hora da compra para tentar ver qual que seria a necessidade do medicamento, ou que de repente não que vocês vão prescrever ou dizer, mas assim, tentar avaliar um pouco o risco ali na hora, nossa, mas o senhor vai tomar isso para quê? O senhor tem algum problema renal? Será que o senhor precisa tomar isso? O senhor não quer perguntar para o seu médico? Sim. Tem alguma instrução assim para o farmacêutico em relação a isso ou não? Sim, tem. Eu já trabalhei em drogaria, né? Então sei mais ou menos como que realiza esse manejo. Mas muito desses medicamentos ele está disponível, às vezes não, eles são medicamentos MIPs, né, que são isentos de prescrição, então eles nem ficam atrás do balcão, ele fica a livre demanda. Mas sempre nós buscamos acompanhar o paciente, tentar entender o motivo do uso do anti-inflamatório, sempre que possível encaminhar ao médico, né, e ver aí a solução mais segura para ele. Porque foi como você falou, né? Tem muito medicamento que nem tá lá no balcão. Os anti-inflamatórios em gerais, né? O paciente vai conseguir pegar na farmácia facilmente, passar ali direto no caixa e sair com seu remedinho no bolso. Sim. Outros ficam atrás do balcão, mas não necessariamente precisa da receita, retenção da receita. Né? Não precisa da retenção da receita, como os inibidores da bomba de prótons. Sempre há esse cuidado, né? De orientar o paciente, de deixar explicado para ele os riscos, né? De acompanhar os efeitos adversos. E acho bom a gente frisar também no sentido de que a gente não quer que as pessoas tenham medo de tomar medicamento, né? Não é isso. Exato. Né? Não é para ter medo também, assim, eu não posso tomar nada, tudo vai fazer mal para mim. Acho que também não é esse o intuito, né? Importante deixar claro. Na verdade, é criar, um alerta, né? Para que as pessoas saibam que usar medicamentos de forma prolongada pode causar riscos, né? E a gente também pode falar aqui não só desses que a gente está acostumado a ver nas farmácias, mas também a gente tem uma série de fitoterápicos que as pessoas fazem uso. Sim. E que a gente não sabe direito a composição que tem no fitoterápico. O medicamento não foi estudado, então se ele não foi estudado, eu não sei se ele é nefrotóxico ou não, né? E aí vai desde o comprimidinho fitoterápico até uma planta do chá da vovó, da garrafada, né? De uma série de coisas que a gente não sabe a composição, e se a gente não sabe a composição, a gente não sabe qual é o efeito que vai ter no rim, às vezes não sabe como vai ser aquela excreção, o que vai causar, né? Então, assim, o uso também indiscriminado, frequente, desse tipo de medicamento também pode se tornar, né, um alerta. A gente tem que alertar as pessoas que também, apesar de não ter receita, não é porque é da natureza, é natural, que não vai fazer mal, né? Sim. Não funciona assim, né? Então a gente também tem que ficar de olho. Isso também vai para suplementos dietéticos, às vezes, que a gente prescreve, né? Que a gente não tem estudos falando ao certo de como que se aquilo vai ter algum risco ou não sobre o rim.
e a gente não consegue nem orientar porque a gente realmente também não tem informação. Então, assim, completa, né? todo o alerta e cuidado é pouco, mas não quer dizer que você não possa usar um medicamento que você realmente precise tomar muito, né? Sim. Às vezes tem um paciente que precisa tomar um medicamento para infecção X, porque a bactéria só pode ser tratada com um medicamento que eu sei que é extremamente nefrotóxico. Então, será que eu não vou dar aquele medicamento? Não, eu posso dar, né? Eu vou avaliar o risco-benefício e se eu tiver que dar, eu vou dar fazendo aquelas coisas que a gente já comentou aqui, né? De ajustar a dose, monitorizar, fazer os exames, evitar o paciente, alertar ele para que ele evite estados de desidratação, de perda de líquido, né? Atentar para algum sintoma que ele perceba que ele não ficou bem com o medicamento para poder a gente estar fazendo a orientação correta, né? De uma forma geral, nada é proibido, né? Nada é proibido, contanto que tenha acompanhamento. Certo. Por isso que a automedicação é perigosa, porque as pessoas não sabem, né? E precisam de orientação. Acaba usando por tempo prolongado, indiscriminado, né? Exatamente. Ah, sim, eu acho que lembrando assim dos anti-inflamatórios em si, né? Quanto mais aditivo, quanto mais substância tiver no remédio, no analgésico, por exemplo, o pessoal fala, mas o analgésico, mas não, analgésicozinho é simples, não vai fazer mal, não vai ajudar. Tudo bem, pode realmente não fazer nenhum mal, mas os analgésicos, às vezes esses analgésicos que tem mais de uma substância na composição, tipo cafeína e algumas outras, quanto mais coisas, maior o risco de você ter algum efeito adverso. Mas em alerta, por exemplo, aqueles antigripais, né, que vem vários medicamentos juntos, por exemplo, paracetamol com a cafeína, com codeína, com antialérgico. Quanto mais aditivo junto àquela substância analgésica, maior o risco de você ter um evento adverso. E quanto mais drogas você usa, maior o risco também. Então, por exemplo, às vezes a gente tem o senhorzinho lá que já tem uma doença renal, usa, por exemplo, um antipertensivo inibidor da ECA, por exemplo, o losartan, que a gente sabe que pode mexer no fluxo renal, né, no aporte de sangue renal. Aí ele usa um anti-inflamatório, ele teve algum problema, sei lá, teve uma diarreia, teve um mal-estar, uma gastroenterite, está passando mal, aí está tomando anti-inflamatório para dor na coluna, está tomando aquele antipertensivo, está um pouco desidratado. E aí você tem vários medicamentos ao mesmo tempo ali que podem estar causando e piorando, né, o sintoma dele, causando a disfunção renal, né? Então isso é importante. Então, o uso de muito medicamento, quanto mais medicamento o paciente toma, polifarmácia, como você comentou antes, vai aumentar sim o risco também de toxicidade. Deixar só um alerta sobre o risco da automedicação. Sempre procure o seu médico, um farmacêutico para se orientar. E um alerta também é que, isso, como ela falou, né, sempre procure o médico na dúvida sobre qualquer medicamento, sobre a sua condição. E é super importante também para a equipe médica, né, nunca esquecer de revisar os medicamentos do paciente, porque o paciente às vezes tem vários especialistas que ele acompanha, recebe várias prescrições, às vezes, né, de forma indevida, às vezes o paciente não relatou todos os medicamentos que tomava. Então, aquele médico que é o médico central ou é o próximo médico a pegar o paciente, o ideal é que ele faça a revisão dos medicamentos para poder excluir aqueles medicamentos que não precisam ser tomados, porque alguns medicamentos são de uso crônico, mas outros não. Muitos dos medicamentos você vai prescrever por um determinado tempo e depois você vai ter que suspender, né, o medicamento porque ele não precisa mais ser tomado para aquela condição, né? Então, é necessária essa revisão e é muito importante. Quando a gente pode contar, como aqui na Fênix, a gente sempre conta com a ajuda da farmacêutica, né, da Elaine e da equipe, que também ajuda a orientar a gente nesse quesito, né, de fazer a revisão dos medicamentos, ver se tem interação droga-droga, o que a gente pode melhorar ali na prescrição para tornar ela uma prescrição cada vez mais segura e mais ideal para o tratamento do paciente. É isso, nós agradecemos a sua participação, doutora Juliana, muito obrigada por trazer um pouco do seu conhecimento. Para você, paciente que nos ouve, espero que o conteúdo tenha colaborado e até o próximo Nefrocast. Eu que agradeço o convite, foi muito legal estar aqui com você, Elaine, e sempre que possível pode procurar a gente aqui na clínica, a nossa equipe, que a gente está disposto e sempre disponível para tirar qualquer dúvida e para atender quem precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço.